Oi, Fernando. Fala, Laura! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo já que chique. Que isso? Chique é eu estar aqui nesse perfil maravilhoso para disputar dos concurseiros. Ó, quem vê até pensa, né? Cortou minha pista. Me deu um Eu pequeno vou ver. desespero aqui agora, porque eu fui começar a gravação e aí um negócio falhou aqui. O problema é você ter muita coisa funcionando ao mesmo tempo, é isso, né? Aí falhou. Aí eu tive que correr para arrumar aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Peraí. Não, mas eu tenho zero redundância. Se o meu celular não funcionar, aí já era, tipo. Eu tenho redundância, mas às vezes a redundância não funciona, aí fica bem difícil. Nossa Peraí, Senhora. peraí, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Oi, Eu oi, 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 vou oi. abrir minha colinha aqui, deixa eu até contar pro pessoal. Oi, gente, a gente combinou essa live, a gente escolheu um tema. E aí a gente combinou de cada um pensar separadamente no tema e conversar a respeito agora. Então, assim, eu não sei o que ele vai falar, ele não sabe o que eu vou falar. E eu acho que o legal é isso, que aí a gente vê se a gente concorda ou se um complementa o outro, o que, que vai dar nessa coisa toda. Exatamente. Sobreviveu aí? Peraí, vai dar tudo certo. Eu Eu só tô quero, eu tentando quero. fazer, só tô tentando fazer Não, um fica negócio. à vontade. O pessoal tá chegando agora ainda. Eu queria me enquadrar também, mas eu não sei mexer no tripé. Pô, Laura, tu não sabe mexer no tripé, cara. Para com Eu isso. sei, mas ele Você tem não fez muitos engenharia de graus de automação, não sei o quê, liberdade. você não mexe com robô? Mas você não sabe mexer com tripé, mulher? Não, eu sei assim, a mecânica da coisa, mas ele tem muitos graus de liberdade. Aí, pra alteração que eu quero fazer aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer, não. Ah, meu Deus, peraí, rapidão. Tá bom, eu tô torta aqui, mas sem problema. Boa noite, linda. Ilhéus, Bahia. Ai, que delícia. Hoje tá calor aqui. Eu achei Tá fazendo que. quantos graus aí? Ah, não sei. Tô sentindo calor. Nossa, que beleza. Brasília tá fazendo um friozinho mais ou menos, É? mas dá certo no final das contas. É, assim, já esfriou mais, agora tá meio quente, mas vai dar certo no fim das contas. Olha, estamos com quase 400 pessoas aqui já. E, gente, já vamos Que começar nosso galera! preparativo final. Eu tô com um lápis na mão porque eu mexo muito minha mão. Então, tenho sempre um lápis na mão, mas eu nem tenho o que anotar. Quando não tá com a caneta do iPad, tá com lápis, né? É. A minha caneca de beber água quebrou. Eu tô com uma outra. Que chato. Essa eu ganhei, a Nata me deu, mas ela é metade da outra que eu tinha. Ela não supre todas as necessidades de água que você tem, né? Mas quebra um galho aqui pra nossa live. Quebra um galho, isso é que importa. Laura, bom, tô pronto. Tá pronta? Acho. Vai dar tudo Tô pronta. certo. Tô pronta também. Então Então bora. vamos. E aí, como é que você tá? Beleza? Beleza? E aí? Show. Bora, o que a Bora. gente vai falar hoje? Manda aí. Eu que tô na sua casa, eu sou convidado, Laura. Você tem que me guiar aqui Então demorou. Combinado. Primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui nesse momento. Estamos todos muito felizes, tenho certeza. Prazer é todo meu. Então, Muito obrigado pelo convite. contextualizando o pessoal, a gente se decidiu por fazer essa live sobre motivos que o pessoal arruma para estudar e para deixar de estudar. Muitas vezes conhecidos como desculpas, né? E Farrapadas. aí, eu tomei a liberdade em dividir esses motivos em dois grupos, que são os grupos que eu vejo. Aí você me fala se você concorda ou não. E aí a gente pode adentrar um pouquinho em cada um deles. Que são as desculpas externas, são fatores externos que a pessoa não consegue controlar, e as desculpas internas. Nossa Senhora. As Sem desculpas dúvida. internas, que são aquelas que a pessoa inventa de si, que ela tem total controle, tem como alterar e melhorar e por aí vai. E. Ai, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, como que você quer fazer? Eu posso, tipo, eu falo, a gente pode começar de um grupo e depois partir pro outro? O que você acha? Pode, acho ótimo. Eu acho que a gente pode começar pelas desculpas externas, porque eu acho que a gente tá num momento super tenso nesse sentido, que tá todo mundo vindo me perguntar a respeito dessas tais desculpas externas, e aí a gente tenta conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos começar já pela bomba d'água da primeira desculpa externa que eu vejo o pessoal dando, que é a notícia de que
não vai ter concurso mais. E o pessoal sempre fala assim, não, fulano falou que não vai ter mais concurso, não vai ter concurso de tal área, não vai ter concurso não sei onde. E aí, então, não vou estudar mais, não sei o quê, não sei o quê. O que você acha dessas notícias, assim? Tem muita gente que está aqui acompanhando a gente, que está estudando há pouco tempo. Inclusive, gente, deixa eu pedir uma gentileza para você. Você que está assistindo, me diz há quanto tempo você estuda para concurso, só para a gente ter uma ideia aqui. Tem muita gente que está aqui que está há pouco tempo. E as pessoas que estão há menos tempo, elas não vivenciaram nenhum desses episódios. Eu comecei a estudar para concurso em 2000 e... Deixa eu ver aqui como é que eu posso não denunciar. 2007, 2006. Na verdade, o que aconteceu foi, em 2001, eu fiz uma prova. Em 2001 você tinha quantos anos, Laura? 7, 8. 7, né? Pois é. Uma das minhas primeiras provas foi feita lá pelos idos de 2001 e 2002. E eu comecei como a maioria das pessoas. Eu não sabia nada, não tinha, enfim, nenhuma vivência de concurso. Fui começar a me interessar por isso verdadeiramente depois. O problema é que essa notícia de que não vai ter concurso, ela não é de hoje. Os concursos, eles funcionam de forma cíclica. Tem um pessoal falando aqui, ó, tá estudando há 4 meses, 2005, tem uma galera mais antiga aqui, mas 2 meses, 1 ano e 4 anos, não, deve ser 1 ano e 4 meses, 6 meses, beleza, 3 meses. Então, assim, tem muita gente novinha aqui. Ah, a Gabi tá me corrigindo, eu fiz a prova em 2003, é por isso que ela tá falando ali. Então a questão é que as pessoas não entendem, quem começou a viver isso agora, que isso é cíclico. Gente, tudo na vida é cíclico. Tudo funciona de forma cíclica. Então, os concursos, eles têm momentos de alta e eles têm momentos de baixa. A gente viveu momentos de alta maravilhosos, isso, digamos assim, cara, 2014, 2013, 2012. Era uma prova federal por semana que a gente tinha. E eram provas com 100 vagas, 200 vagas. Era assim, era o sonho de quem queria passar, era isso. Antes disso, a gente veio de um momento ruim. Então a gente tinha poucas vagas. E aí você não tinha tantos concursos. E isso tem muito a ver com política, tem a ver com valorização, tem a ver com o cenário, com a conjuntura em que a gente está inserido. A questão é, a gente está numa conjuntura em que os concursos estão em baixa. E o que acontece quando os concursos estão em baixa? Só passa quem está estudando. Porque a concorrência se comprime. Quem está estudando há mais tempo mantém esse estudo, algumas pessoas. Quem está começando agora, às vezes olha exatamente essa notícia que você falou. Ah, não, fulano, e fulano pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser o William Bonner, pode ser quem quer que seja, falou que não vai mais ter concurso. E aí, quando o fulano fala, essa opinião vale muito, porque a pessoa não tem referencial. Ela não sabe o que isso significa no grande esquema das coisas. Só que a questão é, quem quer passar, tem que estudar. Na hora que sair uma prova, vai todo mundo fazer essa prova. Então, a desculpa de poxa, eu acho que não vai ter concurso, ela só atua contra você mesmo, né? Porque se você deixa de estudar, porque você ouve uma notícia, quando a prova chegar você não vai estar preparado. Então isso tem que ser um pouco óbvio para as pessoas, né? Sempre que alguém me manda assim, Lulu, eu vi que não vai ter mais concurso, você acha que eu continuo estudando e tal? Eu falei, se saísse hoje, você ia estar pronto. E aí a pessoa falou de jeito nenhum. Eu falei, então, no dia que você estiver pronto, você vem me reclamar, tipo, que não tá tendo prova. E eu vou até comentar um pouquinho rapidamente do que aconteceu comigo. Eu estudei 1 ano em 2017 para a Receita Federal. Tá. Quando eu fiquei pronta, eu falei, poxa, não saiu o concurso. Então eu comecei a reclamar que não tava tendo, depois que eu já, pronta que eu falo assim, depois que eu vi o edital inteiro, eu falei, poxa, não tá tendo. Aí eu fui olhar, então deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí eu fui olhar para os físicos estaduais, olhei os municipais, descobri a área legislativa, e aí vai. Mas assim, eu acho que essa só deve ser sua preocupação quando você já tiver avançado. Se você está começando hoje, o ideal é que realmente não haja concursos por um ano e pouco para você poder ficar pronto. Então eu veria isso, na verdade, como uma vantagem competitiva, tipo, não tá tendo agora. Por exemplo, se eu fosse... me perguntaram ontem, tipo, eu quero Receita Federal, mas eu vi que não vai ter. Você acha que vale a pena começar? Eu falei, meu filho, começa hoje, que vai ser ótimo. Porque aí quando você tiver bom, vai ter. Tipo assim, eu vejo um pouco dessa forma. Eu prefiro enxergar como um incentivo. E aí, quando você tiver mais avançado, você vê, por exemplo, algum estadual que possa te agradar por um tempo, para depois aquele que você realmente quer, que está lá empacado, vai sair uma hora ou outra. Né? Sim. Existe eu acho muito pertinente isso, até porque as pessoas que perguntam e falam assim, porque eu estava querendo estudar para a Receita, para o Senado, para a Câmara, para isso, para aquilo. Você acha que vai ter concurso? Um dia vai ter, entendeu? O concurso ele funciona como uma represa, uma hora vai ter que ter. Que sejam 5 vagas, que sejam 10 vagas, mas vai acontecer, não no caso da Receita, né? Que normalmente vem bastante. Mas
eu acho muito pertinente isso, essa questão de estar preparado. E o que acontece, às vezes, até complementando esse ponto, é o seguinte: algumas pessoas querem estudar para concursos que elas não sabem se vão acontecer. Primeira coisa, não adianta perguntar para a gente, porque a gente não tem bola de cristal. Então a pessoa vem, o concurso da sigla que você nunca ouviu falar na vida vai acontecer? Bicho, não sei, velho. Como é que eu vou saber? Eu não sei nem do que você está falando, primeira coisa. Mas segundo, a gente não tem bola de cristal. Mas se você espera para decidir se você vai estudar quando você sabe que o concurso vai sair, já é tarde. Eu também acho. Também acho. Então, assim, Aí entra... mesmo... Não, pode falar, pode falar. Que aí entra uma segunda desculpa nesse contexto mesmo, que é assim, o edital não saiu ainda. E aí eu fico doida quando a pessoa fala assim, tipo, não vou começar a estudar porque ainda não saiu o edital. Eu vou, meu Deus, começa hoje, agora, ó. Sai, vamos parar de conversar e você começa. Tipo assim... Para de falar comigo e vai. É suicídio esperar sair edital pra começar. É suicídio assim, né? Não vai dar certo. Muito provavelmente. O que acontece é que as pessoas, muita gente acaba ficando com a expectativa de que só vai se sentir motivado, e eu coloco sempre motivação entre muitas aspas, Sim. Quando o edital estiver na praça. E, de fato, o edital, ele dá um senso de urgência que a gente não tem quando a gente está estudando sozinho. Isso é importante, isso é legal. Só que a questão é, 90% dos candidatos competitivos, que teriam condições de passar numa prova, não vão ter condições de vencer o conteúdo quando o edital sair. Então, o que acontece? Tem muita gente, e eu sempre desperto enormes polêmicas quando eu falo isso, tem muita gente que quando uma prova sai, a pessoa não começou a estudar. Seja não começou a estudar para aquela prova, seja não começou a estudar para concursos. E essas pessoas passam. Essas pessoas não são a regra. Então, não dá para olhar para os depoimentos e pensar assim, não, mas fulano conseguiu, então eu vou conseguir. Porque você não é fulano. Eu não sei se você vai ter aí a desculpa da idade. Você tem a desculpa da idade aí? Da idade, não. Não. Então eu já vou aproveitar para fazer o gancho com a desculpa da idade. As pessoas viram para mim e falam assim, porque eu sou muito velho para estudar, ou eu sou muito novo para estudar, ou isso ou aquilo. E a questão é que as pessoas que às vezes são mais velhas, elas têm mais vivência, elas têm mais estratégia, elas têm menos ansiedade, e elas conseguem lidar com esse processo de um jeito diferente. Uma pessoa de 30 anos, 35 anos, 40... Você viu que eu coloquei mais velho como 30 anos, né? Eu estou depondo contra mim. Então, assim, as pessoas de 30 anos para cima, digamos assim, que vão começar a estudar para concurso, elas acabam tendo algumas vantagens que o pessoal abaixo dos 30 não tem. Que é, às vezes, estabilidade financeira, bem ou mal, né? Iniciativa privada, o que quer que seja. Mas são certas vantagens que as pessoas têm e que elas, às vezes, desconsideram. Mas, dado o cenário geral, uma pessoa que espera o edital sair para estudar, ela já começa 3 passos atrás. Também acho. Com certeza. E essa questão da idade, a pessoa tem maturidade até para enfrentar a rotina de estudo, que eu acho que demanda muita maturidade. Demanda. E a gente novinho demora um pouquinho para pegar o ritmo também, né? Não, então, com certeza. É muito mais fácil para a pessoa que já tem uma certa vivência ter essa tranquilidade, né? Porque assim, não é a última prova da minha vida. Quando eu fazia a prova, eu era um molequinho, 20 e poucos anos, era assim, cara, essa é a prova mais importante da minha vida, se eu não passar, minha vida acabou, eu tô destruído, eu nunca mais vou fazer nada. Bicho, eu não passei em várias provas da minha vida, sabe? E eu tô aqui hoje para contar a história. Então a gente perde um pouco essa urgência, essa fatalidade que a juventude tem. Sim, fica muito mais tranquilo, né? Com certeza. Então, mais um pequeno combinho de outras desculpas externas que eu trouxe é a pessoa olhar número de inscritos e olhar, por exemplo, que tem prova de títulos e a pessoa não tem título, sabe? Ficar olhando essas coisas e aí às vezes ver, tipo, tem 20 mil inscritos, não vou nem lá fazer. E usar isso de desculpa para não estudar. Eu publiquei alguns vídeos falando sobre concorrência, eu acho isso sempre muito, muito interessante. Qual era a concorrência das provas que você fez, você lembra? Olha, da Câmara eram 4 vagas para 4 mil inscritos. Okay. De Goiás e Santa Catarina foi algo em torno de 15 mil, 16 mil inscritos. Por aí. 16 mil inscritos. Pois é. Tem duas coisas aí que são interessantes. Eu acho legal já chocar as pessoas. A pessoa vira e fala assim, tem 4 vagas e 4 mil inscritos, então são 1.000 por vaga. Não, são
praticamente 4 mil por vaga, porque cada uma dessas pessoas está disputando cada uma dessas vagas. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, esse número é relevante, porque, cara, qualquer pessoa que você ouvir falando sobre concorrência vai dizer a mesma coisa. Gente preparada, 1%, 2%, se tiver. São as pessoas que verdadeiramente estão disputando essas vagas. Só que esse comentário da concorrência, ele normalmente vem de quem está começando. Porque o número significa muito, porque a pessoa não tem no que se apegar. Qual que é o problema de estudar para concursos? É que é tudo muito vago, é tudo muito etéreo, é tudo muito intocável. Então, o que você precisa? Você precisa se agarrar naquilo que você tem. Laura, quantas pessoas já te perguntaram na sua vida quantas horas você estudava por dia? Nossa, muito. É assim, todo dia, umas 10 pessoas assim, por dia. Por quê? Porque a pessoa, ela precisa se agarrar em alguma coisa que ela entenda. Uhum. Entendeu? É uma métrica. Ah, não, se a Laura passou estudando 3, 4, 8, 10 horas por dia, se eu estudar 3, 4, 8, 10 horas por dia, eu vou passar também. Esse é o raciocínio da pessoa, mesmo que não seja diretamente isso, mas esse é o raciocínio que ela mantém. Só que esse raciocínio é errado, porque as pessoas não são você. As pessoas não têm a sua formação básica, não têm a sua dedicação, não têm o seu tempo livre, não têm os seus recursos. E cada pessoa tem. A pessoa pode ter mais, pode ter menos, isso vai depender de como que ela vai usar isso. A questão do título, eu acho especialmente relevante, porque nos últimos 3 anos, eu tenho feito muitos levantamentos de prova, eu cuido muito de estatística de prova, né? Eu tenho uma equipe para fazer isso. E não houve uma prova, chique, né? Um dia eu quero falar isso permanentemente, assim, tem uma equipe para cuidar disso. Não houve uma prova em que a avaliação de títulos tenha sido absolutamente determinante para a classificação final. O que acontece às vezes as pessoas mudam de posição. Então, você tem 10 vagas, a pessoa passa de 8 para 7º, passa de segundo para primeiro, mas não tem alguém que, por exemplo, estava em 30 e entrou nas vagas. O que aconteceu comigo em Goiás, houve prova de títulos, né? E valia, não sei, 4 pontos. E eu não tenho título nenhum, eu tenho meu diploma de graduação, né? E aí, eu lembro que antes dessa prova eu estava em 22º ou 21º, e aí depois eu fui para 23º. Então, houve uma pequena reorganização, mas assim, nada muito drástico. E o que eu vejo eu recebo muitas perguntas nesse sentido, tipo, eu queria tal prova, mas eu vi que tem prova de títulos e eu não tenho, você acha que eu teria chance e tal? Eu falo, minha filha, pode fazer. E aí tem gente que pergunta também assim, você acha que eu faço um mestrado para eu ganhar 2 pontos? Eu falo, não. Estuda, tipo assim, se você estudar mais essa matéria, você vai acertar uma questão a mais que vai te dar esses 2 pontos. Então, assim, não acho que é uma boa estratégia fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado para ganhar esses pontinhos. Porque o tempo que você gasta, se você entregar estudando, você vai ganhar muito mais pontos do que fazendo assim. Não sei se você concorda, mas não vejo muito, assim, para esse fim, né? Se você quiser para outros motivos, aí tudo bem. Não, eu concordo. Existe um negócio muito engraçado que a pessoa, ela sugere na cabeça dela passar 2 anos fazendo um mestrado para ganhar 4 pontos. Uhum. Só que isso não faz nenhum sentido. Isso não faz, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista de investimento do tempo, isso não faz nenhum sentido. Porque foi isso que você falou. Se a pessoa pegar esse tempo e estudar ao longo desses 2 anos, ela vai conseguir muito mais do que essa pontuação. Então, teve um colega que falou assim, na área policial passa de 100 posições. Quanto mais embaixo você está, maior é o impacto disso. Então, uma pessoa que está na posição 800 e ela apresenta um título, é claro que ela vai pular 200 posições. Assim como uma pessoa que acerta uma questão a mais. Então, essa relação de investimento de tempo para resultado, ela precisa ser bem avaliada. Eu falo muito sobre aprendizagem acelerada. E a aprendizagem acelerada é um conjunto de estratégias para você chegar mais rápido onde você quer. Isso. O que é mais eficiente? É você estudar mais ou é você procurar passar 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo coisas que às vezes não vão ser tão significativas assim? Porque não vai haver prova de títulos, e já aconteceu uma vez, eu vou até citar esse caso, não vai haver prova de títulos cuja pontuação seja determinante para uma prova. É isso que você falou, 4 pontos, 2 pontos, 5 pontos. Teve uma prova para EPPGG, especialista em políticas públicas de gestão governamental, muitos anos atrás, que cobrava, eu acho que tipo assim, 30% da prova eram títulos. 30% da prova. Então, assim, e se a pessoa tivesse ocupado função comissionada ou tivesse tido cargo de confiança na administração pública, era tipo 10 pontos. Esse edital foi impugnado.
Por quê? Porque ele é flagrantemente ilegal. Não faz sentido você pegar um concurso público e criar É uma reserva. barreira, né? O negócio é Não faz sentido, porque o concurso é público. Então, não é assim, não é fácil você fazer isso, não é simples você fazer isso. Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma saída que é bem intencionada, mas é equivocada. E isso tem muito a ver com essas desculpas externas. Aproveitando esse gancho, tem a desculpa da discursiva também, né? Eu não sei se você vai falar sobre ela. Mas a pessoa fala assim, tem prova de títulos. Eu não vou fazer porque tem prova de títulos. Aí a pessoa isso. fala, tem discursiva. Eu não vou fazer porque tem discursiva. Ah, não vai Gente, fazer? Essa eu não sabia. A você pessoa nunca fala, ouviu por isso? que tem? Tem gente Não, que deixa de fazer prova porque a prova vai ter avaliação discursiva. Isso é bem comum, tá? A pessoa olha eu para a prova e fala, achava poxa, que que não pena. isso. A pessoa olha, que pena, vai ter redação, eu não vou fazer. Mano, você tá abdicando de uma prova porque você vai ter que escrever, porque você vai ter que escrever 5 parágrafos. Então isso não faz nenhum sentido. E as pessoas falam isso como se fosse assim, a coisa mais normal do mundo. Ó, Dani Luba falando, eu tenho medo de redação. Gente, tem medo, tudo bem. As pessoas têm medo de todas as coisas que você imaginar. Até live as pessoas têm medo de fazer. Mas não é essa a questão. Não dá para ter. A gente vai fazer o BRB por causa disso. Sim, a prova do BRB aconteceu isso. Quando eu fiz análise do edital, e muita gente me escreveu, falou assim, Fernando, você acha que essa prova discursiva vai ser importante? E não era, eram poucos pontos. Mas a pessoa, ela começa a ponderar, e eu recebi 3 ou 4 mensagens de pessoas que iam fazer a prova e não fizeram porque tinha redação. Gente. É Não, eu terrível. fui fazer o de consultor legislativo, eu ia ter que fazer 2 pareceres sobre um projeto de lei. Eu nem sabia o que era parecer, muito menos como fazer. E valia, tipo assim, o dobro da. Eu não lembro mais se era o dobro do objetivo. Eu sei que era algo bem relevante. Aí eu falei, vou ter que fazer um cursinho disso, né? Aí eu peguei e fiz cursinho. Mas eu não falei, não vou fazer então, tipo. Nossa, É essa prova porque, me salvou. Eu fui, sei lá, de 32º para 4º lugar. Tipo, foi top. sim, não, mas isso acontece demais. As pessoas que têm um certo traquejo com escrita, elas acabam ganhando muito, porque muitas discursivas são valiosas. E a tendência, gente, isso é importante, tá? A tendência é a discursiva valer cada vez mais. Existe um estudo da FGV que foi feito sobre concursos públicos, foi escrito inclusive por o Fernando, ele é meu xará. Embora tenha lá vários pontos dos quais eu discordo, alguém pediu para eu dar um emprego. Cara, a vaga é pública, é só passar no concurso que você arruma igual. E aí, nesse estudo, ele falou lá que sugere-se ao gestor público que use cada vez mais avaliações subjetivas, porque isso aumenta a capacidade de avaliação do órgão e da banca. E realmente é isso, porque você pode acertar uma prova inteira por sorte. Não uma prova inteira, né? Mas você pode passar numa prova por sorte. Você tem tática de chute, estratégia de escolha de alternativa correta, mas quando você vai escrever, é muito mais difícil. Você precisa saber do que você está falando. O Uhum. que eu sempre digo para as pessoas é, cara, se você quer passar em prova e você escreve mal, faça um cursinho. Encontre um Sim. professor, faça, enfim, trabalhe com essas fraquezas. Isso que você falou eu achei muito relevante, a questão do parecer, porque a gente precisa não fugir daquilo que a gente tem dificuldade, mas correr atrás e solucionar. Uhum. Existe uma linhagem da autoajuda que diz que você tem que trabalhar com seus pontos fortes e tudo mais, e eu acho isso muito legal. Só que para efeitos de prova, quando existe uma avaliação fixa, É, você precisa resolver o problema. você tem que ser um pato, né? Você tem que saber um pouquinho de cada coisa e aí não Exatamente. precisa de viagem. Exatamente. Mas eu acho também que, assim, por exemplo, eu vi muita diferença entre provas pequenas e provas grandes, ainda que todas objetivas. Por exemplo, Santa Catarina foram muitas questões e isso eu acho que diminui um pouco o fator sorte, né? Porque Sim. aí, vamos supor, você pode dar sorte de chutar e acertar 10, mas ainda significa pouco dentro de 300 questões. Mas se você acertar 10 de 60, aí, tipo, já é algo realmente significativo, né? Então, Pois acho que é. só de ter muitas questões já ajuda um pouquinho nisso. Eu Sim. até prefiro quando tem muitas questões, que favorece quem realmente estudou e quem realmente está lá tentando resolver o negócio, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho das desculpas internas, então, Fernando? Bora, adoro desculpa interna. Desculpa interna é ótimo. Adoro. A melhor que eu gosto, que eu pus aqui, é a velha desculpa de. Tem 2 vertentes. Tem a vertente assim: segunda eu começo, né? E aí, se segunda começou mal, aí a semana inteira. Não, então na próxima segunda. Aí, tipo, só porque segunda já não deu certo, aí terça, quarta, quinta, sexta já joga no lixo.
E a outra é a do dia. Tipo assim, eu me programei para acordar às 5 horas da manhã, estudar e não sei o que. Aí a pessoa acorda sem querer, vamos supor, às 9. Aí, poxa, então fica para amanhã, né? O resto do dia já não quero mais. Eu acho que essas desculpas de 8 a 80 são as que mais eu vejo travando o pessoal, assim. O que você acha? Eu acho que isso é. Eu sou um mestre da procrastinação, né? As pessoas que não me conhecem não sabem disso, mas eu sou assim, excepcional para arrumar desculpas. E as desculpas que eu arrumo são tão boas que eu acabo me convencendo. As pessoas têm que me convencer do contrário depois que eu convenço elas do que eu digo. E isso aí foi uma coisa que eu passei durante muito tempo. Eu sou muito sensível em relação ao meu dia. Então, o que acontece? Se acontece um negócio de manhã que me incomoda, o resto do meu dia é uma porcaria até hoje. Até hoje isso acontece. Então, eu sou muito solidário a essas pessoas. O que eu fiz para poder superar isso? Eu acho que, inclusive, eu ouvi você falando alguma coisa semelhante, que é o seguinte: quando seu celular cai no chão, você não Ah, chuta ele, você não arrasta ele no você chão. não pisa Você, pra você não quebrar de pisa. vez. Isso. Você pega ele, você sopra e você põe no bolso. O que acontece quando a gente está estudando é exatamente isso. Se aconteceu alguma coisa ruim ao longo do dia, você não acaba com o seu dia por causa disso. Você recupera de onde você parou. Só que aí o que acontece? O que eu comecei a fazer e que me ajudou muito? Eu comecei a analisar as razões que causavam perda de qualidade no meu dia e eu passei a tentar evitar isso. Então, por exemplo, uma Legal. coisa que me incomodava muito ao longo do dia. É, Comecei meu dia e aí recebi um comentário negativo no YouTube. O que acontece assim, tipo, 3 vezes a cada 5 minutos. Eu fico chateado, porque, pô, você põe É, você põe mais energia, né, para fazer. Você deve passar por isso também, né? Você que tá no YouTube agora, você deve ver isso cotidianamente. A você audiência do sabe. YouTube é a melhor e a pior do mundo. Aham. Então, o que acontecia? Eu vi um comentário negativo, às vezes que nem tinha muito a ver comigo, era uma coisa assim, um negócio completamente aleatório. E aí eu ficava mal por causa disso. O que eu comecei a fazer? Eu parei de ver comentário de manhã. Não faz Aham. sentido. Boa. Tem gente que não percebe isso, mas, por exemplo, rede social é um negócio que mexe muito com a gente. Então, se você começa a se sentir mais ansioso, mais angustiado, deixa para ver rede social à tarde. Uhum. Guarda sua manhã, proteja o seu tempo. Eu vi essa frase uma vez e eu achei ela muito poderosa. É proteja o seu tempo. Quando você entra no seu e-mail de manhã, a juventude está usando menos e-mail hoje em dia, mas quando você entra no seu e-mail de manhã, quando você entra naquela rede social de manhã, quando você deixa que outras pessoas determinem as suas prioridades, o que você está fazendo é que você está atribuindo a elas a responsabilidade por guiar o seu tempo. Essas pessoas vão dizer o que você vai fazer, o que é a sua prioridade, o que você tem que fazer. Então, a gente acaba perdendo boas oportunidades de guardar esse tempo para a gente. Eu sempre sugiro para as Legal. pessoas, vai fazer atividade física, faça de manhã, se você puder. Por quê? Porque você não deixa para a noite, quando você está cansado, quando você já está com fadiga decisória, quando você está com todos aqueles problemas que a gente sabe que existem. E tudo isso são estratégias para a pessoa que sofre desse mal. Mas eu acho que a parte mais importante é você ter consciência de que isso é uma coisa que acontece. Porque quando Aham. você entende que esse é um problema, isso já começa a mudar. E também saber encarar e entender que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, ainda que você tome todas essas medidas, tem dia que, por exemplo, segunda você vai ter um compromisso importante e tal. E Claro. você tem que saber, tipo, tá ok, o resto da semana não depende do seu desempenho na segunda, entendeu? Se na segunda não foi bem, amanhã pode ser igualmente bom, não tem problema. Ou se de manhã você não rendeu o que você queria, à tarde você pode render, e o que vai te dar é recuperar um pouco aquilo que você perdeu. E eu vejo que muita gente prefere, é o que eu sempre falo, feito é melhor do que perfeito. É melhor você fazer 4 horas, vamos supor, se sua meta era 8 horas, e você fazer, não, então só vou poder fazer 4 de tarde, então deixa que aí amanhã eu faço 8. Não, faz Não, não. o que der no dia. Se der para estudar 2 horas, tá excelente. Se deu meia hora, dá uma lidinha ali nas coisas. E eu acho que isso entra muito também na questão das metas, que a pessoa coloca uma meta muito grande e se ela vê que ela só vai conseguir uma fração, ela nem se dá o trabalho de fazer, sabe? Sendo que se ela fizesse uma meta menor, muitas vezes ela vai querer passar daquilo e vai se sentir muito mais motivada e mais assim, tô dando conta, sabe? Aquela sensação Sem dúvida. de cumprimento, né? E não Sem fica dúvida. assim se freando. Eu acho que tem que saber pegar o celular do chão e limpar ao Não invés de arrastar ele, né?
É, porque, nossa senhora. Acho Deixa que eu só pra apertar um botão ali, Laura. Peraí. Vai embora não. Vai embora não. Nossa senhora, socorro. Pronto, Deixa eu ver. Eu tenho voltei. mais uma desculpa interna. Você quer introduzir uma desculpa interna? Laura, desculpas internas. Tem a do meu dia tá difícil, tem a dos horários, que é muito boa, tem a da educação. Você estava falando de educação esses dias, né? Hoje você estava falando dos stories sobre Falei, inteligência. falei ontem, é. A forma como a gente se vê influencia muito os resultados que a gente tem na vida, né? Um comentário que eu tenho recebido cada vez mais, eu sou muito sensível a questões sociais, eu tenho falado muito disso. Mas uma questão que eu tenho recebido cada vez mais mas a minha educação básica foi ruim, o meu ensino médio foi ruim, a minha faculdade foi ruim, e por isso eu não tenho capacidade de aprender. Aham. Eu estava gravando um vídeo hoje. Eu vou lançar um curso novo, eu estava gravando um vídeo hoje para esse curso, falando o seguinte: você pode aprender qualquer coisa. Só que você tem que ter um bom material, você tem que ter tempo e você tem que ter dedicação. As pessoas, elas não se dedicam e, portanto, elas não aprendem. A pessoa fala assim, eu queria aprender raciocínio lógico. Esse diálogo é clássico. A pessoa vira para mim e fala assim, Fernando, eu não consigo aprender raciocínio lógico. Aí eu falo para a pessoa, beleza, quantas horas você estudou no último mês? Aí a pessoa, não sei. Aí eu falo, tá, então vamos fazer uma experiência, tá? Não vejo um app chamado Eu Não Consigo Aprender no seu Apple Watch. É cada coisa que a tecnologia nos faz. Então vamos lá. A pessoa diz para mim assim, eu não consigo aprender raciocínio lógico. Aí eu falo, tá, então a gente vai fazer o seguinte. Nos próximos 30 dias, você vai estudar 2 horas por dia de raciocínio lógico. Você vai pegar um material da quarta série para você estudar matemática, tá? E você vai estudar raciocínio lógico durante 2 horas por dia nos próximos 30 dias. E aí eu quero que você volte depois de 60 horas de estudos e me diga que você não aprendeu. Você topa o desafio? Você sabe quantas pessoas toparam até hoje? Nenhuma. Por quê? Porque as pessoas sabem qual que é a regra, elas sabem o que funciona, mas elas não querem fazer. A Igual questão não é... nossa, você já viu um vídeo que eu pus de eu fazendo barro uma vez? No Sim. Instagram? Meu filho, o que teve de menina? Nossa, meu sonho, fazer barra, não sei o quê. E aí eu sou animadona com essas coisas. Eu falei, não, legal, como é que você tá fazendo agora? Então, não tô fazendo nada. Não. Eu só quero fazer, mas assim, porque Eu acho lindo, mas a não faço. pessoa acha que eu cheguei, tipo assim, no meu primeiro dia de academia e falei assim, e aí, tá afim de fazer uma barra hoje? Vamos tentar. E aí eu fiz um tanto. Tipo assim, não, eu fiquei um tempão fazendo só fortalecimento muscular. Depois eu fiquei um tempão pendurado. Minha série era ficar pendurada. Depois minha série era, tipo, tentar. E eu ficava tentando. E aí todo mundo olhava, tipo, ai, que menino sem noção, né? Aí, porque era assim, eu tentava, eu esperava 30 segundos. Tentava, eu esperava 30 segundos. Só que, tipo, ninguém quer encarar o processo. O povo já quer chegar e fazer um tanto pra todo mundo ficar olhando, ó, parabéns e tal. Tipo, o tanto de mico que eu já não paguei lá e eu tô nem aí. O povo não tem nada a ver com isso. Eu tô construindo minha coisa. Isso é uma coisa de construção. E é exatamente isso que você falou do raciocínio lógico. Eu sou ruim em matemática. Tá, como que você tá fazendo e tal? Não, só sou ruim mesmo. Não tô. Sabe? A pessoa quer o resultado sem encarar o processo. E o processo, às vezes, ela sabe o que é. Mas usa esse fatalismo de tipo, não, eu sou ruim, ou então, eu sou fraco. E aí, tipo, se no dia que eu resolvi fazer, eu tentasse fazer, é óbvio que eu tentava, mas eu não conseguia mesmo. E aí eu falo assim, não, isso não é pra mim, barra não é pra mim, eu sou fraca. Tipo, não, eu estava fraca e a partir de um momento eu me tornei capaz. É isso que eu acho que falta da pessoa entender. Teve uma questão, essa questão eu acho sempre maravilhosa. Eu quero deixar uma indicação de leitura para o pessoal, para quem não leu, o livro chama Mindset, de uma autora chamada Carol Dweck. E o Mindset, ele fala exatamente sobre isso. Ela fala de mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo é, eu sou assim, eu sou ruim em raciocínio lógico, eu não consigo fazer barra. Não é, a pessoa que tem um mindset fixo em determinadas situações, ela não pensa assim, não, eu estou fraco agora e por isso eu não consigo fazer barra, não. Ela pensa assim, eu não faço barras. Aquilo faz parte na cabeça dessa pessoa, da característica dela. E a Carol Dweck, ela fala que o mindset de crescimento, que é uma coisa que todos nós podemos ter e temos em diversos aspectos da nossa vida, é a questão de que
a situação que nós estamos hoje é uma construção. E a situação que nós vamos estar amanhã também é uma construção. Só que você só pode mudar a sua situação se você construir um futuro diferente. Eu estou parafraseando aqui, né? Ela não fala exatamente isso, não. Mas você só pode contar com um futuro diferente se você construir um futuro diferente. O que acontece, e isso é muito triste, é que as pessoas esperam que a mudança caia no colo delas. Sim. Só que é ralação. É ralação. Tem uma imagenzinha que é muito legal, o pessoal já deve ter visto, que é assim, um iceberg, né? Aí a aguinha, assim, só a pontinha do iceberg para cima, tipo aquele mundo de coisa embaixo. Aí tem assim, a conquista, o sucesso, assim, em cima. Aí embaixo tem tudo que a pessoa passou. Frustrações, dificuldades, medos, angústias, ansiedades e tal. Que são todas aquelas coisas que as pessoas não veem. É isso que você falou da construção da barra, é o que está embaixo d'água. Que as pessoas não veem. As pessoas não te acompanharam lá, parecendo uma gata doida tentando subir na janela lá e não conseguindo, entendeu? As pessoas veem você lá, tudo bonitão, fazendo 10 barras e ficando de boa. E isso, eu sei que é um elemento que para muitas pessoas, dependendo de como a pessoa encara, é desmotivador. Porque tem homens que não fazem a quantidade de barras que você faz, eu incluído. Mas a pessoa tem que pensar o seguinte, se esse é o parâmetro que eu tenho, o moleque tá achando que é. Se esse é o parâmetro que eu tenho, como é que eu vou construir essa realidade que eu quero ter? E essa é uma mentalidade muito forte que a gente precisa ter, que é de construção de realidade, sabe? As pessoas elas ficam tão preocupadas assim, qual o melhor livro, qual o melhor PDF, qual a melhor aula, qual não sei o quê, qual o melhor aplicativo de questões para resolver, e a pessoa esquece que se a cabeça dela não estiver no lugar, não vai passar. Não vai. Tem gente que está 100% tecnicamente preparado e não consegue passar porque não pensa do jeito certo, por mais bizarro que isso seja. Pois é, eu tento sempre bater nessa tecla da construção, a própria percepção de inteligência, eu acho que vem da construção que você teve naquele assunto e tal, porque eu fico pensando, tipo, eu até falei isso ontem, igual você falou, da questão da inteligência, tipo, eu sou formada em engenharia. Se no dia seguinte eu me formei, vou fazer concurso, Lulu, você é inteligente pra caramba, amanhã você passa. Vem, me põe uma prova de direito, eu não sabia o que era Constituição, não sabia o que era artigo, inciso, a linha. Inteligência nenhuma te faz nascer sabendo direito. Tipo assim, eu podia ser um gênio, que se eu não estudasse aquilo tudo, não parasse para decorar as competências de um, a competência do outro, o que um faz, o que o outro não faz. Tipo assim, não é por aí. E eu acho que a pessoa usa isso como uma desculpa interna do tipo, eu não vou nem tentar, porque eu acho que eu não tenho inteligência suficiente, por aí vai. E isso não pode ser assim, não pode. Com certeza, com certeza. Eu tenho uma outra desculpa interna que eu pus aqui sobre a pessoa só começar quando tiver condições ideais de tudo, de vida. De vida, de material, de canto de estudo, de cadeira, de não sei o quê. E aí entra, por exemplo, vamos supor, acabei a faculdade, aí, sei lá, daqui 6 meses eu começo, ou então quando eu comprar todos os materiais, assinar tudo que precisa assinar, assistir todos os vídeos de como estudar, eu começo a estudar, ou quando a minha cadeira tá ruim, semana que vem chega a minha cadeira boa, aí eu começo a estudar. Aí, tipo, gente, minha cadeira tá ruim até hoje. Se tivesse esperado para estudar... Fernando, cadeira é caro pra caramba. Eu sei. Tipo assim, sei. Meu quiropraxista vai me matar, porque minha coluna é toda bugada. Toda zoada. Mas não tem coragem. Aí eu peguei, tipo assim, um rolinho e enfio, assim, atrás da cadeira pra dar uma curvatura, sei lá, dei meu jeito. Mas, assim, a pessoa fica querendo... E é um tipo de procrastinação ativa, que ela acha que ela tá realmente, tipo assim... não, eu tô resolvendo isso aqui, precisa resolver pra eu começar e tal. E aí ela acaba que ela nem percebe que ela tá, na verdade, tipo, se sabotando, né? Nesse sentido. Você percebe esse tipo de movimento? Tem muita gente que me escreve, e eu tenho visto um movimento crescente nesse sentido, a pessoa virar para mim e falar assim, Fernando, eu tô começando a estudar, e aí na hora que a pessoa fala que eu tô começando a estudar, eu falo, beleza, né, legal, começo de estudos é importante. Aí eu olho pra pessoa, eu vejo que ela é uma pessoa que vem falando comigo há 2, 3 anos. Tá zoando? Aí eu olho para ela e falo assim, vem cá, você manda mensagem para mim faz 3 anos. Como é que você está começando a estudar? O que você fez aqui nesses últimos 3 anos? A pessoa, não, eu estava me preparando, eu estava na faculdade, eu estava isso, eu estava aquilo, meu filho estava crescendo, não estava na hora. Gente, essa ilusão das condições ideais, ela acontece muito. As pessoas, elas veem
a gente numa situação um pouquinho melhor, assim, principalmente depois que a gente passa no concurso, você quando ficar ricona, estiver lá fazendo seus stories lá na beira da praia e tal, o povo vai pensar exatamente isso, que você caiu no mundo já ganhando 100 mil reais, que você vai estar ganhando. Só que o problema é que, cara, todo mundo começa meio ferrado, né? Algumas pessoas começam um pouquinho melhor, algumas pessoas começam um pouquinho pior, mas a questão é que se você for esperar jogar fora esse computador positivo, se você for esperar jogar fora a banquetinha da cozinha, se você for esperar a sua mãe parar de falar dos seus primos para você poder estudar, cara, não vai começar. Você começa com o que tem. A primeira vez que eu fui estudar para concurso, ia ter um concurso do Tribunal de Justiça aqui do DF, isso, cara, acho que era 2000, eu estava no ensino médio ainda, e eu queria estudar para concurso, né? E aí eu falei, minha mãe, compra uma apostila. Minha mãe sempre muito animada, né? Eu falei, mãe, compra uma apostila. Ela falou, compro. Aí eu li 2 páginas, nunca mais li, né? Aqueles calhamaços de banca, assim, 700, 800 páginas, folha A4. E eu nunca mais li. Mas aquilo era o que eu tinha. E da mesma forma, teve gente que passou naquela prova que eu não estudei, usando aquela porcaria daquela apostila que eu tinha comprado. Tem um caso famoso, inclusive, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aproveitando, que é de uma moça que era catadora de latinhas, ela achou uma apostila no lixo, estudou por essa apostila, passou. Hoje é técnico no TJ. Não, legal. É claro que a gente não pode usar a exceção como regra. Não dá para usar a historinha do Joãozinho do Agreste que andava 20 quilômetros para ir para a escola e dizer que porque ele conseguiu, todo mundo conseguiu. Mas a questão é, se a sua situação está ruim hoje, ela não vai melhorar espontaneamente. Então, o que dá para fazer? Qual que é o próximo passo que dá para você dar? Tipo, beleza, é legal você ter uma cadeira boa? É importante você ter uma iluminação adequada? É importante você ter uma mesa? É. Mas se você não tiver, você vai fazer o quê? Cara, eu trabalhei com mentoria por um período muito curto da minha vida. E teve uma aluna que me marcou bastante. Ela era esposa de um procurador. E tinha uma vida muito boa. Os pais dela eram servidores públicos e tal. Enfim, tudo que você imaginar, ela tinha. Tudo que você imaginar, ela tinha. A gente estabelecia metas. Beleza, você vai estudar 6 horas essa semana. Você vai estudar 6 horas essa semana. Eram 2 horas por dia. Ela só ia estudar de segunda a sexta. Estava começando. Não, 6 horas não, 10 horas, perdão. Eu sou de humanas, não me olha assim, não. Você vai estudar 10 horas, 2 horas por dia. Chegava no final da semana, eu falava assim, quantas horas você estudou? Aí ela, eu só consegui estudar 2 horas. Na semana. Toda. A gente tem essa ilusão de que ter mais vai fazer a gente se dedicar mais. Não vai. A pessoa que você é hoje vai ser exatamente a pessoa que você vai... A pessoa que você é hoje sem dinheiro vai ser a pessoa que você vai ser com dinheiro. A única coisa que vai mudar é dinheiro. Então, se você está reclamando que você não tem dinheiro para uma cadeira, que você não tem dinheiro para uma mesa, isso vai continuar. Só que se você muda a sua forma de encarar a sua vida e a relação que você tem com as dificuldades, com as limitações que você tem, é isso que vai mudar. É isso que vai transformar a sua vida. Não é esperar a cadeira melhor, o computador melhor. Não é porque eu não tenho um Dell de última geração que eu não vou estudar. Não, bicho, pega esse positivo que você tem aí, é o mesmo positivo que você precisa para ler seu PDF. Você está querendo o quê? Está querendo MacBook para ler PDF? Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa frustração que as pessoas têm, elas carregam para os estudos. E isso só atrasa, obviamente. E é aquilo que a gente fala de, tipo, colocar a responsabilidade fora, né? Em vez de pegar, tipo, essas são as circunstâncias e o que eu posso fazer a respeito, né? Se eu posso, por exemplo, em 2018, o meu computador deu problema e eu levei na garantia, enfim, ele ficou 4 meses lá consertando, não consertou, tive que entrar na justiça e tal. E eu tinha que estudar, eu estudava tudo pelo computador. Aí eu fiquei estudando no desktop, tipo, velhaco, carroção do meu pai, lá no quarto do computador, e aí nem tinha direito, porque desktop eu não tinha como trazer pro meu quarto. Aí eu ficava lá e não tinha direito nem onde escrever. Tipo, eu ficava ruim, assim, de estudar pelo desktop, mas, tipo assim, eu ia perder 4 meses de estudos esperando, quando meu computador ficar pronto, eu estudo. Tipo assim, não faz sentido. E, tipo, no início eu ainda me sentia muito perdida e eu não... Por exemplo, eu não queria comprar um pacote inteiro de estudos, por exemplo, porque eu não sabia se eu ia me manter naquela área ou se aquela era a melhor escolha e tal. Aí eu comprava, por exemplo, uma matéria, 2 matérias por vez, para, tipo, ir avançando nos estudos naquilo. Então, às vezes, você não tem condição de comprar tudo de uma só vez.
Não precisa, compra de uma matéria, já avança seus estudos nessa matéria e aí vai se complementando, sabe? Você tem que ver as circunstâncias que você tem naquele momento e ver o que você pode fazer a respeito. Claro. Por Não, exemplo, é assim mesmo. e eu fico pensando, cada um tem as suas dificuldades, sabe? Tem gente que tem essa dificuldade da grana, tem gente que tem, por exemplo, eu tenho um problema na coluna, eu faço até piada, mas foi um negócio super sério pra mim. Tipo, eu estudava em pé, eu estudava deitada, eu assistia aula em pé. E assim, eu não podia, literalmente, por condição médica, eu não podia ficar sentada estudando. E aí eu podia muito bem usar isso como desculpa, falar assim, poxa, tadinho de mim, né? Tá todo mundo ali sentado estudando e eu não posso ficar sentado estudando. E aí eu acordava de madrugada e eu tinha que estudar deitada, eu ficava dormindo deitada, dormindo em pé, mas dormindo deitada, pra tentar ficar acordada pra estudar. E assim, tentando tudo quanto é tratamento, eu fiz fisioterapia, fiz pilates, fiz natação, tentei tudo, quiropraxia, fiz acupuntura com choque. Esse foi meu, acho que foi a acupuntura com choque, mas esse também não resolveu. Aquele com É eletrodo. uma fratura que eu tenho. Minha filha, põe tipo a agulha assim e dá choque, é bizarro. Liga o Mas enfim, negocinho. pra tentar aliviar a dor, pra eu tentar conseguir estudar. Então, assim, cada um tem a sua batalha, sabe? Claro. E cada um tem que superar o que tiver que ter para conseguir alcançar o sonho que quer alcançar. Se você ficar só no vitimismo, você não sai do lugar. E não adianta você querer comparar a sua batalha com a dos outros. Você nunca sabe o que o outro tá passando realmente, né? Claro, Então, com certeza. complicado. Com certeza. Isso acontece muito mesmo. Sim. Essa foi a minha última da minha listinha. Tem uma que eu acho que é muito legal, que é a do apoio familiar. Algumas pessoas viram e falam assim, porque a minha família, minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu filho, minha esposa, meu cônjuge, não me apoiam. Uhum. E aí, isso realmente é difícil, porque você estudar sem apoio familiar é complicado mesmo. É complicado para as mulheres que têm filhos, é complicado para os pais que querem ficar com as crianças, ou para as pessoas que dependem dos pais, por exemplo, para bancar os estudos, ou que dependem do cônjuge em qualquer situação para bancar os estudos. É claro que isso é difícil, mas essa luta do concurso público, ela é uma luta que ela precisa ser vendida para as pessoas. Quem não tem na família alguém que seja servidor público não sabe o que é ser servidor público. Existe muito preconceito com o serviço público. Muitas pessoas dizem que o servidor público é vagabundo, que ele não quer trabalhar, que ele não quer fazer nada, que é sanguessuga, marajá, enfim, tudo que a gente ouve. E esses são conceitos muito perigosos, eles são muito fáceis de reproduzir. Por quê? Porque eles estão nos jornais. Tal funcionário fantasma, tal cara que ganha não sei quantos mil reais não vai trabalhar. E, embora exista muita confusão... Aparece, né? Sim, quando o jornal quer destruir o servidor público, é fácil de arrumar. Só que, novamente, a gente não pode tirar a regra pela exceção. Existem servidores ruins? Existem. Só que quando a gente vai falar para a nossa família, quando a gente vai convencer a nossa família, isso é um processo. A pessoa ela precisa instruir, ela precisa realmente educar a família, as pessoas próximas, os amigos, em relação a isso. E existe uma que é associada a essa, que é o seguinte, nenhum dos meus amigos estuda e logo eu vou perder as minhas amizades. É normalmente coisa de gente mais nova, né? Gente que acabou de sair da escola e acha que vai ser amigo de todo mundo para sempre. O problema é, quando você estuda, os seus círculos mudam. Porque os seus valores mudam. Isso está inclusive no livro do Mark Manson, o último deles. Ele fala exatamente sobre isso. Quando ele fala sobre valores... Não faz spoiler, não dá spoiler! Eu comprei, mas ainda não comecei. Não, o livro é muito bacana. Eu terminei ele essa semana e a parte que ele fala de valores é muito interessante, exatamente porque ele trata dessa questão de como que a sua rotina muda, de como que a sua prioridade muda de acordo com a mudança dos seus valores. A partir do momento em que ter uma boa carreira, ou ir bem, ou construir um futuro diferente passa a ser a sua prioridade, naturalmente, as pessoas que andam com você e as pessoas com quem você convive vão mudar. A sua família vai continuar sendo a sua família, mas a sua família vai precisar te ver de um jeito diferente. Muitos dos seus amigos vão mudar, porque para alguns dos seus amigos é inconcebível o fato de você não ser mais aquela pessoa que você era. Só que o que acontece nas relações é que a gente sempre muda. Né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás ou 5 anos atrás, mas as pessoas às vezes mudam juntas. Ou às vezes elas não mudam juntas, elas crescem em gerações separadas. Uhum. E esse medo do que vai ser o futuro, ele é absolutamente infundado, porque o futuro vai ser diferente do que é hoje. Mas muita gente não aceita
que as coisas vão mudar. E esse medo da mudança também é um fator que evita que muitas pessoas progridam da forma como elas poderiam. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente vai ouvir nesse momento, né? Porque tem as pessoas que querem nosso bem, tem as pessoas que às vezes têm uma noção diferente do que é o serviço público, e às vezes querendo o nosso bem falam assim, não, não vai e tal. Mas tem as pessoas que, tipo, elas queriam também buscar algo melhor, mas não tem essa coragem que você tá tendo, e por inveja mesmo, um sentimento negativo, ficam querendo te trazer para baixo, tipo assim, ah, não, você já estudou a semana inteira, vamos viajar, vamos fazer não sei o Vamos quê. relaxar. Já estudou demais. Ela projeta em você aquelas desculpas que ela dá para ela mesma, de porque ela não quer sair daquela situação que ela tá, e tenta te trazer para baixo, sabe? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado quem que a gente vai ouvir nesses momentos. E aí, se você vê que às vezes tem uma pessoa assim, em vez de falar, tipo, não, eu vou estudar, fala qualquer coisa. Você, não, hoje, sei lá, meu estômago tá ruim. Tipo, tenta se afastar desse tipo de energia ruim, porque já é tão difícil a gente estudar, tipo assim, não, vamos estudar sem ter nenhum, sei lá, nada te chamando, né? Do que você estudar com, tipo, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. É complicado. Então tem que tomar muito cuidado. E fica até de reflexão para as pessoas a questão que está sendo cada vez mais falada, de você ter muito cuidado com para quem você fala aquilo que você vai fazer, com para quem você conta seus objetivos. Porque existe uma questão psicológica nisso. Quando você fala de alguma coisa que você vai fazer, você sente uma certa realização. Então, quando você diz assim, eu vou estudar para concurso, eu vou me preparar para concurso, para o cérebro, a satisfação é muito semelhante à satisfação de você passar na prova. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o segundo fator é que essas pessoas vão ser fonte de cobrança, essas pessoas vão ser fonte dessa angústia geradora de, e aí, já passou? E aí, você está estudando? E aí, você não vai estudar? E aí, precisa estudar isso tudo? Então, quando você não fala para as pessoas que você está estudando, você acaba com esse problema, entendeu? Você vai sumir? Vai, mas cada um na sua vida, né? As pessoas precisam falar menos, eu acho que isso é importante. Nossa, aí eu com as minhas 100 mil pessoas cobrando. E aí, Laura, passou? Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, tá de boa. Tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, eu concordo com isso que você falou. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode tentar sempre se apoiar, sabe? Por isso que eu acho tão legal essas comunidades que a gente tem, igual no meu perfil, no seu perfil, da gente compartilhar conteúdo, compartilhar experiências e conversar nos comentários e tal, porque tem muita gente porque a gente se sente muito sozinho estudando em casa. Eu criei esse Instagram porque no início eu ficava em casa por conta dos estudos, completamente sozinha. Eu sou engenheira, então absolutamente ninguém da minha sala foi fazer concurso público. Eu não tinha com quem discutir essas coisas. E eu acho que foi muito importante para mim ter esse contato aqui com as pessoas que estavam nessa mesma luta, ou com as pessoas que já tinham passado. Eu lembro a primeira vez que você me respondeu no direct, eu falei, meu Deus, o Fernando me respondeu. Meu Deus, eu não sei se você lembra da minha reação. Foi tipo assim, o quê? E aí eu lembro que você falou um dia, tipo, você respondeu um story meu. Eu falei, gente, o Fernando tá assistindo meu story. Tipo assim, meu Deus, socorro. Eu fiquei toda... E aí eu acho que ao mesmo tempo que é importante, às vezes, você não compartilhar com certas pessoas, pode fazer muito bem ter um aliado nesse caminho, né? Então, fiquem à vontade todos vocês a, tipo, conversar com a gente, né, Fernando? Aqui, nos comentários, enfim, direct, o que quer que seja, que é uma batalha meio chata mesmo, meio solitária, a gente fica meio sem saber se tá indo certo, se tá indo errado, e só descobre mesmo depois que passa, aí vê que tava certo, né? Enfim, nas contas. Com certeza. E a primeira aprovação, eu acho que para a gente meio que englobar isso tudo que a gente conversou, a primeira aprovação, ela muda toda a nossa perspectiva. Eu não sei se foi assim com você, até me diga isso. Quando a gente não é aprovado, a gente acha que o aprovado é um ET. A gente acha que ele não existe, ele acha que ele tem capacidades sobrenaturais. Então, e aí, na hora que você passa, você fala assim, era isso? Tipo, eu passei? É isso mesmo? E você começa a se ver de um jeito diferente, porque aquilo passa a não ser coisa de outro mundo, mas aquilo passa a ser uma coisa, passa a ser um processo repetitivo. Porque você pode fazer aquilo de novo. Se você fez uma vez, você pode fazer de novo. E um dos primeiros pontos para a gente conseguir alcançar essa primeira aprovação, que tantas pessoas aqui talvez não tenham ainda,
é a gente lidar com essas desculpas. Sejam internas, sejam externas, a gente precisa trabalhar com o que tem de melhor dentro da gente para a gente resolver todos esses problemas e a partir daí a gente poder ser aprovado. Eu publiquei um texto dizendo que é muito mais fácil ser aprovado quando você não está passando o dia todo procurando razões para não estudar. Isso, top. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que passa por tudo isso aqui que a gente conversou. Ah, minha cadeira, minha família, a segunda-feira, hoje é segunda-feira, 9h30, eu ia começar a estudar 9h15. Exatamente, não vai mais ter concurso. Então, tudo isso, quando a gente começa a tratar disso, quando a gente começa a pensar nisso de uma forma diferente, a gente começa a agir diferente. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente precisa. É se livrar dessas desculpas, que todos nós vamos ter um dia ou outro, mas fazer o máximo possível para se livrar dessas desculpas para a gente poder lidar com os estudos de um jeito diferente. Perfeito. E igual a gente sempre fala, né? Feito é melhor que perfeito. Então, se hoje foi um dia ruim, amanhã é quarta. Aí começa, né? Ai, já tô vendo. Quinta-feira é feriado. Então, assim, amanhã eu não vou estudar, não, porque quinta é feriado. Então, segunda eu começo. Segunda eu ponho em prática tudo isso da live. Gente, quem fizer isso, ó, meu lápisinho aqui, ó, vou espetar. Não pode. Amanhã é quarta. Se ontem não deu, se hoje não deu, não importa. Amanhã você estuda, aí tudo bem. Se quinta você quiser descansar, que é feriado, você é filho de Deus, tudo bem. Mas se quiser também ensinar no feriado, pode. Eu vou trabalhar no feriado. Então, se você quiser estudar comigo, pode também. Vamos, mas, enfim, vamos. mas não precisa esperar a segunda. Isso que a gente tem que dar um jeito. Mas, enfim, a gente listou todas essas desculpas. Depois eu vou condensar isso num texto pra colocar pro pessoal. E eu não quero ver mais ninguém dando desculpa nessas coisas. Show. Tá bom? Então, Fernando, já estamos falando há quase uma hora. Impressionante. De 15 a 30 minutos, né? Eu acho que a gente falou muito, mas enfim. O pessoal perguntando se a live vai ficar salva, eu vou deixar aqui nas 24 horas que fica, né? Enfim. E vou tentar baixar para pôr no YouTube depois, para quem poder assistir também, que eu acho que esse é um conteúdo super pertinente, super importante, porque mais do que só passar conteúdo técnico, né? De como estudar, por onde, revisão, não sei o que, não sei o que. A parte psicológica também eu acho que se bobear mais importante do que a parte técnica mesmo, né? Com então, certeza. Obrigada de novo por participar. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Vocês gostaram, gente? Já diga aí pra gente. Laura, obrigado pelo convite. Você é demais. Seu perfil, como você sabe, é um dos únicos perfis que eu acompanho todos os dias. Porque eu acho que você tem... Eu vejo sua carinha lá. Você vê, né? Porque eu acho que você tem toda essa competência que você já vinha trazendo e que, enfim, só se concretizou. Toda essa sua história das pessoas dizendo, porque caneta colorida e porque fica postando no Instagram e tudo mais, eu achei legal que você pisou, amassou e comeu todos com granola eles, então eu fico muito feliz e fico sempre muito satisfeito por poder ver o seu crescimento todos os dias. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é sempre um prazer poder conversar com você, viu? Igualmente, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. A gente ficou com mais de 400 pessoas o tempo inteiro. Isso é topzera, vocês são demais. E quem tiver com qualquer desculpa, vem me contar qualquer desculpa que eu vou desconstruir sua desculpa e aí você vai ter que estudar. Tá bom? Então, boa noite, gente. Obrigada, Fernanda. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado, Lara. Tchau, tchau.